Olá, queridos alunos, tudo bem? Aqui quem fala é Marcílio Ferreira, eu sou professor de Direito Constitucional, procurador do Estado e doutor em Direito. E hoje estou aqui para conversar com você sobre o tema da intervenção. A nossa Constituição adota o modelo de federação, baseado em um sistema democrático. Dentro da federação, nós temos então a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, todos dotados de autonomia, nos termos do nosso texto constitucional. Mas essa autonomia não é absoluta. Ela pode ser limitada em virtude das hipóteses previstas na própria Constituição. A nossa Constituição possui o que a doutrina chama de elementos de estabilização constitucional. Toda vez que o país vive uma crise, a autonomia de um ente federativo pode ser brevemente afastada para restabelecer o nosso sistema. Mas é claro que isso não acontece de forma aleatória. Para que a intervenção venha a ocorrer, é necessária a observância dos artigos 34 e 35 da nossa Constituição. O artigo 34 prevê a intervenção federal e o artigo 35 prevê a intervenção estadual, como situações diferentes. A primeira coisa que você deve ter em mente é que a intervenção deve sempre ser a exceção. Tanto é assim que os artigos 34 e 35 começam com o texto dizendo que a União não intervirá nos estados e no Distrito Federal e que os estados não intervirão nos municípios. A regra é a não intervenção. Mas, em exceções especificadas através de rol taxativo no nosso texto constitucional, a intervenção poderá acontecer. Quando, por exemplo, há uma violação a princípios constitucionais sensíveis, lá do artigo 34, inciso 7, a intervenção é possível. Quando um dos poderes se sente coagido, é possível também a intervenção, e assim por diante. A intervenção é, portanto, uma medida excepcional que só pode acontecer nos exatos limites do nosso texto constitucional. Vale também destacar que a intervenção não é o único elemento de estabilização constitucional. Nós temos 3 no nosso sistema. Há a intervenção, mas também existem o estado de defesa e o estado de sítio, que são estudados normalmente mais à frente no nosso texto constitucional. A intervenção, propriamente dita, serve para que um ente federativo afaste temporariamente a autonomia de um outro ente federativo para restabelecer a normalidade democrática dentro das hipóteses constitucionais. É muito importante ter em mente também que o nosso texto constitucional não prevê a intervenção da União em municípios, salvo aqueles localizados em territórios federais, que atualmente não existem. Então, na prática, hoje, a União não pode intervir em municípios, porque este tipo de intervenção é feita pelos estados. Isso mesmo. A hipótese do artigo 34 é uma hipótese de intervenção federal. A União intervém nos estados e no DF. E a hipótese do artigo 35 é uma hipótese de intervenção estadual, em que os estados intervêm nos municípios. Mas a União não pode intervir diretamente nos municípios por ausência de previsão constitucional. Vale também destacar que a nossa Constituição prevê, para algumas hipóteses, exigências ou condições a fim de viabilizar essa intervenção. Como assim, Marcílio? A regra é que uma intervenção é feita por meio de decreto do chefe do Executivo, ou seja, decreto do presidente da República, na hipótese do artigo 34, ou decreto do governador do estado, na hipótese do artigo 35. Mas esse decreto, em algumas situações, só pode ser editado depois de observadas as condicionantes do artigo 36, que vem logo em seguida. O artigo 36, a título de exemplo, prevê, em seu inciso 3, a necessidade de provimento pelo Supremo Tribunal Federal de representação apresentada pelo Procurador-Geral da República no caso de violação aos princípios constitucionais sensíveis do artigo 34, inciso 7 da nossa Constituição. Então veja, na hipótese do artigo 34, inciso 7, o presidente da República só vai poder decretar a intervenção quando o Supremo Tribunal Federal der provimento a essa representação
que só pode ser apresentada pelo PGR, o Procurador-Geral da República. É uma condicionante. Então, o que o artigo 36 faz é, basicamente, estipular os pressupostos formais para que a intervenção venha acontecer. E, em algumas hipóteses, essas condicionantes passam, inclusive, por requisição, por solicitação ou mesmo por provimento através do Supremo Tribunal Federal de uma medida apresentada pelo Procurador-Geral da República. Vale também destacar que, em nível estadual, essa representação também existe, mas no âmbito do Tribunal de Justiça, quando princípios da Constituição Estadual forem violados. Você vai encontrar lá no artigo 35, inciso 4, essa hipótese em nível estadual também. É o que a gente chama de representação interventiva, ou, como alguns autores gostam, ADI interventiva. É um tipo de representação que visa exatamente atacar a violação a princípios constitucionais que são sensíveis, haja vista a possibilidade de intervenção de um ente federativo em outro. Evidentemente que tudo isso pode acontecer, mas o Congresso Nacional poderá fazer um controle a posteriori. Então, o presidente da República, o governador, pode decretar a medida e o Congresso ou a Assembleia Legislativa, no caso, de forma simétrica, poderá fazer um controle daquilo que for determinado. O decreto, além disso, deve observar os pressupostos formais da nossa Constituição na sua elaboração, indicando a especificação, o prazo, entre outras coisas. Enfim, o fato é que a intervenção é uma medida de estabilização constitucional e, é claro, para ser concretizada, deve observar os requisitos constitucionais. Espero que você tenha entendido e qualquer dúvida estou à sua disposição. Um forte abraço e até a próxima. Valeu, pessoal!